Ok. Veremos aqui a incrível ligação entre relatividade restrita e magnetismo. Vamos lá. Vamos pegar um caso em que temos um fio sendo percorrido por uma corrente elétrica para a direita. Aplicando aqui a regra da mão direita, nós temos linhas de campo que estão saindo do plano da tela, na parte superior do fio, e entrando no plano da tela, na parte inferior do fio. Aqui na parte inferior, eu coloco também uma carga positiva com velocidade para a esquerda. E aí nós aplicamos a regra da mão esquerda aqui, campo magnético entrando, velocidade horizontal para a direita, e eu tenho a força de natureza magnética vertical para baixo. Muito bem. Agora, vamos fazer uma análise um pouco mais detalhada do que está acontecendo. Veja, eu posso considerar que esse fio ele está eletricamente neutro. Ou seja, esse fio tem cargas positivas e negativas em mesma quantidade. Muito bem. Se eu tenho uma corrente elétrica horizontal para a direita, nós temos que lembrar que em um fio metálico, os meus portadores de carga, que são móveis, são os elétrons. Portanto, corrente para a direita implica em elétrons andando para a esquerda. Eu vou fazer aqui uma consideração que não vai trazer nenhum efeito de perda de generalidade, mas vai facilitar o entendimento. Eu vou supor que essas cargas elétricas negativas estão andando na mesma velocidade que a partícula positiva que eu coloquei aqui embaixo. Tudo bem? Então, alguém no referencial da Terra está vendo um fio eletricamente neutro com elétrons andando para a esquerda, enquanto uma partícula positiva também anda para a esquerda. E essa partícula positiva sofre uma força para baixo, ela se repele do fio. Bacana. Agora, vamos olhar do ponto de vista da carga e ver aonde que a gente pode usar a relatividade restrita para explicar esse fenômeno. Bom, no referencial da carga, os elétrons estão se movendo com a mesma velocidade que ela, portanto, eles vão se apresentar parados. Ou seja, a carga, se ela pudesse olhar para o fio, ela veria os elétrons parados. Enquanto os prótons estariam em movimento para a direita. Ok? Então tenta imaginar na sua cabeça a carga positiva andando para a esquerda junto com os elétrons e os prótons parados. Quando a gente vai para o referencial da carga, os elétrons estão parados e os prótons estão se deslocando para a direita. Maravilha. Mas o que nós vimos? Nós vimos que objetos em movimento, eles se apresentam contraídos. Ou seja, quando a carga olhar, entre aspas, para esse fio, esses prótons eles estão contraídos. E uma vez que esses prótons se aparentam contraídos, para a carga, esse fio não está eletricamente neutro. Esse fio está carregado positivamente. Eu tenho uma maior densidade de cargas positivas do que de cargas negativas. Isso devido ao fenômeno da contração do espaço, que estudamos na aula anterior. Bom, então eu tenho uma carga positiva aqui e um fio carregado positivamente. Positivo com positivo sofre repulsão elétrica. Então, o que a gente conclui? Que aquela força que nós
chamamos de força magnética nada mais é do que a força elétrica com efeitos relativísticos aplicados. A força magnética é basicamente a força elétrica com relatividade misturada. Agora, você pode parar para perguntar o seguinte: bom, nós vimos que os efeitos relativísticos estão ligados com aquele fator gama. E nas velocidades que a gente está acostumado a calcular a força magnética, aquele gama é muito pequenininho. Não deveria haver um efeito relativístico observável. É verdade. O gama, para pequenas velocidades, é muito próximo de 1. Só que nós temos que lembrar que a força elétrica ela tem um efeito bastante grande sobre cargas, ainda que pequenas. Lembra, a lei de Coulomb nos diz que força elétrica é a constante eletrostática vezes o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. O que acontece? Essa constante eletrostática é muito grande. Ela vale 9 vezes 10 a 9. Então, mesmo que esse fio ele tenha um pequeno desbalanceamento de carga devido a essa contração espacial aqui, isso já vai ser suficiente para gerar uma força de repulsão elétrica apreciável, devido àquele K, que vale 9 vezes 10 a 9. Ou seja, basicamente, se você não acredita nos efeitos da relatividade, se você não acredita na dilatação do tempo e na contração do espaço, você não acredita na existência da força magnética.